Bom dia a todos. Em nome da Liga de Controladoria e Finanças da UFMG, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. E gostaria de avisar que semana que vem, na quarta-feira, às 11 horas, a gente vai ter outra palestra com... Qual que é o nome dela? Fernanda? Rafaela, do Banco Inter. Então, acho que vai ser muito bacana e espero que vocês possam vir aqui também. E hoje, com muito prazer, vamos receber a Paula Oliveira para falar um pouquinho para a gente do papel do Banco Central na vida dos brasileiros. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos, né? Ainda de manhã. Né? Eu quero agradecer o convite da Carol por estar aqui e vim aqui contar um pouquinho da história do que aconteceu no Banco Central nos últimos 25 anos e qual é o papel do Banco Central na vida de cada um de vocês. Isso é um bate-papo, então fiquem à vontade para me perguntar o que vocês acharem que eu consiga responder. E podem me interromper para fazer perguntas. Nós estamos sendo gravados, então, quando alguém me fizer uma pergunta, eu vou repetir a pergunta para que fique na gravação, tá bom? E se eu esquecer, me lembra que eu tenho que repetir a pergunta, tá legal? Bom, vamos começar. Esse desenho está meio estranho, né? Tem um carrinho aí. O que é isso? Bom, eu trabalhei no banco por 27 anos. E, durante a maior parte desse tempo, eu fui da supervisão bancária. E eu dei... Sabe quando a gente dá aquela sorte na vida, né, de chegar no momento em que a coisa está começando a acontecer e passar por todo o processo de evolução? E eu dei essa sorte. Eu participei de todo o processo de evolução da supervisão do Banco Central. Então, quando eu me aposentei em 2019... depois, em 2020, eu fui trabalhar no Centro de Estudos Monetários Latino-Americano, que fica lá no México, o CEMLA. E lá eles me sugeriram escrever alguma coisa. Eu falei, vou contar a história do Banco Central do Brasil. Vou contar a história de todo esse processo de evolução. E aí a gente fez um livro, convidei um colega meu do banco, o Gilneu. A gente fez um livro chamado Supervisão, as Novas Fronteiras da Supervisão. E depois que a gente lançou esse livro em Brasília, eu estava aposentada, falei, vou rodar o Brasil para falar sobre Banco Central, porque eu me lembro que quando eu entrei no Banco Central, eu não tinha noção do que era aquilo lá. E a gente não tem tanta literatura, a gente não tem tanta divulgação de o que o Banco Central faz, como é que ele afeta a vida dos brasileiros, né? A gente ouve falar de PIX, mas assim... ainda é muito caixa preta, né, que eles dizem, né, o Banco Central. Falei, eu vou estar com tempo, vou estar lá divulgando, fazendo lançamento nas regionais do Banco Central. Então, enquanto isso, eu também vou nas universidades, vou em colégios, onde for, para contar um pouquinho o que o Banco Central faz. Então, essa palestra de hoje, ela tem esse intuito de mostrar para vocês, olha, o Banco Central é assim, ele faz todas essas coisas. E vai contar um pouquinho mais sobre supervisão, porque foi a minha vivência. Então, se vocês tiverem perguntas, algumas eu vou saber responder, mais próximas do que eu vivi, e outras eu vou anotar. E aí, se for alguma coisa que é de outra área do Banco Central, eu posso tentar depois descobrir para vocês, e a gente publica lá no nosso site. A gente tem um canal lá no Instagram sobre o livro, que a gente vai colocando essas perguntas lá, tá bom? Então, fiquem à vontade para interagir conforme vocês quiserem. Bom, então, hoje estamos aqui, né? Eu acho que a próxima eu vou me apresentar, né? Então, quem são as pessoas que escreveram o livro? Sou eu ali, e o de baixo é o que foi meu chefe durante 20 anos, o Gilneu. Eu sou natural de Niterói, no Rio de Janeiro, sou formada em Engenharia Civil, e depois que eu entrei para o Banco Central, eu resolvi fazer mestrado em Economia para poder entender o meu trabalho, né? E eu entrei para o banco em 1992, eu acho que alguns de vocês não eram nascidos, não tem ninguém nascido aqui no século passado, não sei. Bom, eu entrei em 1992, trabalhei 8 anos na área de operações bancárias, que é o pessoal que fez o PIX, e depois eu fui para a área de supervisão. E eu cheguei na área de supervisão num momento bem interessante. Tinha tido... eu acho que vocês também devem ter lido isso no livro de história, né? Que
teve um momento inflacionário muito grande lá nos anos 90, todo ano tinha um plano Collor, plano Bresser, plano não sei o quê, cortava zero da moeda. Era uma emoção só, gente, vocês perderam. Sinceramente, era muito legal. Toda vez que eu tirava férias no Banco Central, quando eu voltava, a moeda era outra, não tinha que cortar zero, era uma confusão danada. E aí, então, isso tudo eu peguei na época de operações bancárias. Quando acabou a confusão, a supervisão não tinha, o modelo de supervisão que existia naquela época, eles não tinham noção do risco que os bancos representavam, como que os bancos estavam prontos ou não para enfrentar o fim da inflação com o Plano Real. E aí, quando eu cheguei lá na supervisão, ela estava começando a se aparelhar para mudar a sua forma de trabalho. Entendeu? E foi todo esse processo que a gente viveu. Além disso, eu também fiz alguns trabalhos internacionais, porque uma das coisas que aconteceu foi a gente ir para fora do país para ver como que as coisas funcionavam, como que os supervisores olhavam os bancos. E existe, não sei, alguém aqui já ouviu falar do BIS? Bank for International Settlement, não sei se os novos conhecem. É uma entidade supranacional que reúne vários signatários, ou seja, vários países que acordaram em estar lá. E essa entidade está sediada numa cidade na Suíça chamada Basileia. Então, às vezes a gente não sabe o que é BIS, mas já ouviu falar de índice de Basileia, não sei o que, Basileia falou isso, Basileia falou aquilo. Basileia não fala nada, porque Basileia é uma cidade. Mas esse povo lá de fora tem mania de se referir sempre à cidade onde as coisas acontecem, à cidade onde as coisas são assinadas. Né? Tem lá o Acordo de Bretton Woods, não tem um negócio assim? Um dia uma amiga minha falou, Paula, eu descobri onde que fica Bretton Woods. Eu ainda não fui lá, não sei. Mas, assim, sempre eles se referem àquele local. Eu acho que para até dar uma certa importância ao local onde as coisas... Né? Acordo de Paris, Acordo de Varsóvia, tem sempre uma coisa assim. Então, nossa referência de banco é sempre Basileia, porque é lá que as coisas são acordadas entre os países. E o que eles fazem? Eles analisam os problemas, os riscos dos bancos, e eles fazem, eles redigem documentos de regulação bancária. Só que eles não têm o poder de regular, porque eles não estão lá no país. Então, como é que a coisa funciona? Eles fazem um documento que eles chamam de acordo, porque todos os signatários eles se comprometem a assinar e a implantar as regras do seu país de acordo com o que tem lá, certo? E aí, depois, eles vão no país para ver se eles fizeram aquilo direitinho. E aqui o Brasil entrou para a Basileia, para esse comitê, em 2004, por aí, certo? Então, foi nessa época que a gente começou a discutir com outros supervisores. Eu fui para lá em 2009. Em 2009, eu fui participar de um grupo de trabalho que estava estudando o problema da crise bancária de 2007, que era o problema de liquidez. Então, a gente fez uma norma para exigir um colchão de liquidez para os bancos, certo? Então, a gente passou por todo esse processo de analisar os dados, definir uma regra e tudo, e depois implementar, e depois ir nos países para ver se eles tinham feito isso direito. Além disso, então, essas regras de Basileia elas são feitas pelos países que são signatários do acordo. Mas existe todo o resto do mundo, tá? Existem vários outros países que não fazem parte desse grupo. E eles querem também implementar esses acordos de Basileia, porque isso traz confiabilidade para o sistema financeiro deles e isso busca investimento para o sistema financeiro deles. Só que eles não participaram das regulações, eles não participaram das discussões e, muitas vezes, eles não sabem direito como é que vai fazer para implementar aquilo. Então, existem alguns organismos internacionais, dentre eles o FMI, que ajuda esses países a trazer as regras de Basileia para dentro deles. Então, o que eles fazem? Eles contratam experts, que são pessoas que participaram desses grupos de trabalho, para ir em países que não fazem parte do grupo de signatários de Basileia para implementar. E aí
eu estou lá desde 2014 também. Eu já fui para Moçambique, Costa Rica, Kosovo. Tem uns que eu tenho que procurar no mapa. Quando me chamam, eu falo, meu Deus, onde é isso? Agora me chamaram para Papua Nova Guiné. Eu acho que quem jogou War na vida quando criança sabe onde fica. Eu, como joguei War, eu lembrei. Então, assim, são países que não estão lá, mas que eles também querem fazer essa implantação. Então, existe esse trabalho. Até o Brasil tem um FMI aqui dentro, não sei se vocês sabiam disso, chama ABC. Agora, o que quer dizer ABC, eu não me lembro. Mas é uma entidade do governo aqui do Brasil que presta esse tipo de cooperação técnica para outros países. E, em 2015, eu acho, eu fui para Cuba para poder avaliar a supervisão bancária de Cuba, porque eles queriam abrir o país, né, para outros investidores e queriam estar com um sistema mais alinhado com Basileia. Bom, o Gilneu foi meu chefe. Ele também está envolvido nessas discussões internacionais. Ele também está envolvido com a FMI. Isso é uma prática bem comum para as pessoas do Banco Central, porque a gente está lá discutindo com outros bancos centrais sobre isso, certo? Só que, ao contrário de mim, ele ainda está trabalhando. Eu aposentei em 2019, ele ainda é o chefe do Departamento do Monitoramento da Estabilidade... estabilidade não. Monitoramento do sistema financeiro. Não é da estabilidade, do sistema financeiro. E, deixa eu ver, e o que a gente vai falar hoje? Bom, isso aqui é o meu roteiro inicial que eu apresentei para a Carol. Falei, Carol, a gente pode conduzir dentro do que as pessoas tiverem mais interesse. Então, eu vou começar pelo básico, o que é um banco, para que ele serve, como é que ele funciona, o que é o mercado financeiro, quais as principais operações que acontecem lá e quais são os riscos? Por que existe o Banco Central? Por que existe o Banco Central botando tanta regra nisso, né? E como é que o Banco Central vai interferir na vida do brasileiro, e não só do sistema financeiro? Como é que isso chega até mim? E depois a gente vai entender, poxa, então é para isso que existe supervisão bancária? Para proteger o cidadão? E aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês do que aconteceu nesses meus 25 anos de Banco Central, 27. Tá legal? Alguma dúvida? Alguma coisa? Lembre-se. Sim, por favor. Eu fiz ele me perguntou onde eu fiz as minhas graduações. Bom, eu estudei Engenharia Civil na UNB. Eu fiz mestrado também na UNB, Universidade de Brasília. E eu fiz um curso de especialização na George Washington University no século passado também. Quando a gente é velhinha, as coisas ficam muito lá para trás, mas eu ainda me lembro. Tá bom? Vamos lá. Então, começando do básico. O que é um banco? Para que serve banco? Então, o que a gente tem lá? A gente tem uma turma que poupa dinheiro. Tá? O cara juntou dinheiro, trabalhou, guardou dinheiro. E quer que aquele dinheiro não se perca, não vai botar debaixo do colchão. E a gente tem um pessoal do lado de cá que está precisando de dinheiro. Eles querem investir, eles estão com dívida, alguma coisa assim. O que a gente precisa? De um intermediário financeiro para poder pegar aquele dinheiro de lá e entregar para quem precisa. E o de lá vai ter um rendimento sobre isso e o de cá vai poder investir, vai poder saldar suas dívidas e assim por diante. Então, o que acontece? Quando o de cá retorna, o intermediário remunera o que investiu, não é isso? Só que nem sempre isso daqui pode demorar. Por exemplo, eu quero comprar uma casa. Tá? Então, eu vou pegar um empréstimo, pegar um valor bem alto, para pagar em 30 anos. O sujeito vai ficar esperando 30 anos para receber o dinheiro que ele botou no banco? Não vai. Então, o que acontece? O banco também ele intermedia para o mercado financeiro. Ele aplica em ações, ele aplica em papéis, ele aplica em uma série de outras coisas que não só emprestar dinheiro para quem está precisando. E aí ele também tem retorno daquilo e isso ajuda ele a pagar os depositantes, certo? Só que no Brasil, na época da inflação, o que acontecia? O que era mais interessante? Emprestar para receber 30 anos depois ou aplicar num over que te rendia 10%, 15% ao dia?
Então, o que aconteceu? Os bancos brasileiros eles ficaram muito mais com mais expertise em aplicar no mercado financeiro do que em dar o crédito para a população. Quem fazia o papel de dar o crédito para a população no Brasil? O BNDES. Então, o BNDES era o único banco que dava dinheiro para as dava não, né? Que concedia crédito para as empresas, para grandes projetos, essas coisas. Os outros bancos eles estavam muito mais voltados para a parte de investimento no mercado financeiro do que nas operações de crédito. O que aconteceu em 95? Veio o Plano Real e a inflação foi a zero. E aí os bancos tiveram que se voltar para a área de crédito. Só que eles não sabiam controlar o risco que a operação de crédito trazia para eles. Mas isso eu vou contar daqui a pouquinho, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, olha só, eu falo um pouco de mercado financeiro, isso aqui é mais ilustrativo. Então, a gente tem lá mercado de câmbio, que é você trocar as moedas, né? Mercado de títulos públicos, títulos privados. Vocês sabem o que é isso? O que é um título público? Já ouviram falar dos papéis do Selic, né? Tem esses nomes assim. Se tiverem dúvida quanto a isso, fala, Paulo, eu não sei o que é Selic. Aí a gente explica, tá bom? Ações. Vocês sabem o que é securitização? Securitização já é uma palavra mais difícil. Isso é um mercado ainda incipiente no Brasil e que lá nos Estados Unidos deu um estrago tão grande que teve a crise por causa disso, né? O que é a securitização? É o seguinte, tem banco que é especialista em dar crédito. Ele faz operação de crédito com muitas pessoas. Tá? A pessoa quer comprar uma casa, quer comprar uma bicicleta, quer fazer não sei o quê. Ele tem uma equipe que sabe fazer isso, que sabe cobrar qual os juros adequado para o risco e tudo isso. Só que ele precisa estar sempre dando crédito. E, como eu falei, o crédito demora para voltar, porque o cara vai pagar em prestação. Então, o que esse banco faz? Ele concede o crédito, mas ele não fica esperando receber. Ele pega aquelas operações e a gente chama de empacotar. Ele junta elas e cria um negócio chamado CCB, que é uma cédula de crédito bancário. E ele vende essa carteira de crédito para outro banco, que está lá, que não quer montar uma equipe para dar crédito, mas quer ficar recebendo aquele fluxo de pagamentos. Então, ele antecipa o pagamento daqueles créditos. Fala assim, olha, você é o Bradesco, eu sou aqui o banco, sei lá o quê. Eu fiz muito crédito, Bradesco, toma essa carteira de crédito aqui, me paga aí 70% do valor que você vai receber disso tudo. Ele me paga. Eu continuo na minha função de fazer crédito, mas eu não me interesso em ficar montando uma estrutura para receber os boletos, essas coisas todas. O Bradesco tem isso, ele faz. Entendeu? Então, a securitização é justamente isso, é você pegar recebíveis, ou seja, coisas que você vai receber no futuro, e transformar isso num título e vender para alguém que vai ficar recebendo aquilo ali. Entenderam? E esse é um mercado que ficou mais... Está começando a crescer no Brasil. A gente já tem várias coisas, vários bancos especializados em fazer essas operações, em securitizar. E derivativos, vocês já ouviram falar? O silêncio quer dizer sim, o silêncio quer dizer, se eu falar sim, ela vai me perguntar alguma coisa. Quem conhece, quem nunca ouviu falar de derivativos? Então nem vou... tem um ali que nunca ouviu falar de derivativo. Ótimo. Então quem ouviu falar, me ajuda para ver se eu estou falando certo. Derivativo, assim, na minha opinião, é uma aposta, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem o futuro, tem o termo e tem o opção, né? São os mais, tem o swap e tem a opção. São os mais conhecidos. Então, o que é um futuro de dólar, por exemplo? Eu quero comprar dólar, mas não quero comprar hoje. Tá? Eu quero comprar daqui a 30 dias. Mas eu quero garantir o preço hoje. Então, eu vou no mercado e falo assim, olha, eu quero comprar o dólar a 5,50, certo? Se alguém está achando que o dólar vai cair, ele vai e me vende. Fala, não, tudo bem, eu vendo para você a 5,50, para pagar no dia... Hoje é dia 19? Dia 19 de novembro.
E eu estou achando que o dólar vai subir. Por isso que eu quero garantir o valor de 5,50, que sei lá, que é hoje. Aí a gente faz esse contrato. Então, é um contrato de uma promessa, tá? De um pagar para o outro, dependendo de um terceiro, de uma terceira coisa. Por isso que é derivativo. Ele depende de alguma coisa que não é exatamente o que está sendo comprado, tá? Mas ele é a nossa referência da operação. Então, quando chegar lá no dia, o que vai acontecer? Se o dólar estiver valendo mais de 5,50, aí quem vendeu vai ter que comprar o dólar mais caro e vender mais barato, certo? Se o dólar estiver valendo menos de 150, ele vai comprar o dólar mais barato e vai vender mais caro. E aí que a gente vai saber quem ganhou e quem perdeu. Entendeu? Porque eu podia ter comprado mais barato, mas vou pagar mais caro porque eu entrei na operação. Então, as operações de derivativo, elas têm essa característica. Eu não estou comprando exatamente aquilo, mas aquilo é a minha referência. Um swap, por exemplo. Um swap é eu trocar um tipo de remuneração, né, um tipo de rendimento por outro. Imagina que eu fiz um compromisso para pagar 10% ao ano de juros. Mas todos os meus investimentos são em dólar. Eu não sei se o dólar vai render 10% em um ano ou não. Então, eu faço um swap, uma troca de rendimento com alguém que pode estar na mesma posição contrária. Ou seja, a pessoa precisa pagar em dólar e recebe em taxa de juros. E aí, todo dia a gente vê quem que está rendendo mais, é o dólar ou a taxa de juros. E um fica pagando para o outro. E é assim que vai acontecendo. Então, assim, são operações que são derivadas de indexadores ou de ativos que não estão sendo negociados imediatamente, certo? Que não são o objeto da negociação. Então, esse também é um mercado que é um mercado bastante volátil, um mercado bastante estressado, né? Quem já teve oportunidade, ou se vocês um dia tiverem oportunidade, agora não existe mais, né, aqueles mercados da BMF. Eu sou do tempo que eu fui na BMF ver o pessoal gritando lá. Era um escândalo o negócio. Eu nunca entendi. É um bando de gente gritando em volta, em círculo, e mercado de dólar, né, era desse jeito. Ficava todo mundo gritando na hora que alguém oferecia alguma coisa. Eu não sei como eles se entendiam, mas eles se entendiam. Na Bolsa de Nova York também eu fui lá ver isso. Eu falei, meu Deus do céu. Aí veste umas camisas coloridas, né? Tem o pessoal que é do dólar, veste um casaco rosa. O outro é do não sei o quê, veste... Então, você reconhece as pessoas pelo casaco que eles vestem. Mas agora é tudo automático. É tudo online. Perdeu um pouco a graça. Bom, vamos lá. Então, olha só. As operações, como eu falei para vocês, as operações do mercado financeiro, elas envolvem aposta, envolvem expectativas. Eu acho que vocês já devem estar estudando alguma coisa com relação a isso. E isso traz para as operações uma coisa chamada risco. O que é o risco? É o risco de perder. É o risco de as expectativas não serem atingidas. E esses riscos, eles são, à medida que eles vão se tornando muito graves, tá? E muito importantes e muito recorrentes nas operações, eles ganham nome, e aí os economistas modelam aquilo e fazem um modelo econômico, e fazem várias contas para poder estimar a perda que pode se ter com aquele risco. O principal risco para um banco é qual? Vocês sabem? Silêncio. Calote, exatamente. É o risco. O calote, que para não ficar feio a gente falar risco de calote, ia ficar uma coisa meio ruim, a gente chama de risco de crédito. Porque a operação é uma operação de crédito. Você está acreditando que o cara vai te pagar, né? Então, você me pediu aqui um dinheiro emprestado para comprar o carro, fez um financiamento aqui comigo, e aí qual é o risco? O risco é você desaparecer da minha vida e não pagar. E aí eu perco o que eles chamam do principal. Eu perco todo aquele valor que eu paguei, que eu emprestei, eu banco, e mais os juros que eu achei que eu ia receber e não recebi. Certo? Então, esse é o risco de crédito. E ele é o risco mais forte. Ele quebra banco mesmo, porque o banco ele é só um intermediário, o dinheiro não é dele. Ele tira dinheiro de alguém para passar para o outro. O outro não pagou, como é que ele entrega para quem depositou, não é verdade?
Então, esse risco foi o primeiro que Basileia exigiu que os bancos tivessem um colchão, chamado capital, para guardar um dinheirinho caso o cara não pague. Então, as operações de crédito, elas são... Quando um banco concede crédito para um cliente, ele faz toda uma análise da capacidade do cliente pagar para saber que taxa de juros ele vai cobrar do sujeito. Por quê? Porque quanto menor a capacidade do cara pagar, mais caro é o crédito. Porque ele tem que se precaver para ele deixar esse dinheiro reservado. Caso você não pague, eu tenho aqui para entregar para o depositante. Então, esse é o risco de crédito. Agora, existem outros riscos que foram aparecendo à medida que os mercados foram evoluindo. O segundo risco que foi ficando muito importante é o risco de mercado. Alguém sabe o que é risco de mercado? Brasil quebrar amanhã. Aí eu chamaria de risco de tragédia. Que aí o negócio ia ser tão ruim, não deixa de ser. Mas, assim, o risco de mercado ele pode ser um pouquinho menor. Por exemplo, a gente estava conversando sobre o dólar, né? Então, imagina, teve uma época no Brasil em que as pessoas compravam um carro e, como o dólar estava muito barato, eles indexavam o pagamento ao dólar. Tá? Eu vou te emprestar aqui 10 mil, e aí você vai me pagar o equivalente a dólar nesse negócio. Gente, era uma maravilha. Vocês não vão acreditar. Em 94, eu comprei uma casa. E aí eu comprei essa casa de um pessoal que eles eram, acho que suecos, sei lá, uma coisa assim. E a dona só sabia fazer conta em dólar. Ela falou para mim, olha, tudo bem, eu vou te vender a casa, você vai me pagar X, mas eu quero que em dezembro você me pague tantos $1.000, nem me lembro mais quanto que era. A gente vai converter hoje, isso era maio, junho de 94. Olha a sorte que eu dei. E em dezembro você tem que me pagar esse valor em dólar. Tá legal. Aí veio o Plano Real. E o dólar fez assim, ó. Quando eu fui pagar para ela, gente, não era nem metade do que eu devia. Ela estava tão brava, eu estava tão feliz, porque nós duas estávamos incorrendo em risco de mercado. Qual era o risco de mercado? Era o risco de, na hora de eu ter que pagar, o valor está muito mais alto ou está muito mais baixo. Para minha sorte, eu saí ganhadora daquilo ali, porque se a gente tivesse feito a conta para pagar em real, eu teria pago muito mais para ela. Mas, se o dólar estivesse andando como ele sempre andou, eu ia pagar muito mais. Então, o risco de mercado é o risco da flutuação desses que a gente chama de indexadores, que são as referências das operações, deles subirem ou descerem. Porque, eu pego... vocês já ouviram falar em taxa flutuante, não tem esses negócios? Então, é isso, porque ele flutua, vai variando o valor. Né? O Banco Central estabeleceu a taxa Selic em X, aí depois subiu a taxa Selic, baixou... Todas essas flutuações impactam o valor das coisas que você tem que pagar, o que você tem que receber. Então, cada operação você está envolvido num risco de mercado. Certo? E ele ficou tão importante que ele ganhou também modelagens, e são as mais complexas, são essas, de modelar. Risco operacional. O risco operacional... vou falar um outro antes, liquidez. Esse é o que eu mais gosto. O risco de liquidez é facinho. É aquele quando você diz assim, eu vou te pagar, mas hoje não dá. Sabe? Amanhã eu tenho dinheiro, hoje não vai dar, eu tenho que receber ali antes. Ou seja, o risco de liquidez não é um risco de crédito de você não ter o dinheiro para pagar. É o risco de você não ter para pagar hoje, no dia que deve. E aí o que acontece? Você tem que vender alguma coisa sua bem baratinho para poder fazer jus a honrar a sua obrigação. Então, do lado de quem tem a receber, o risco de liquidez é o quê? É o sujeito não me pagar hoje. E do lado de quem tem que pagar, eu ter que vender o meu carro bem baratinho, porque eu tinha que pagar a prestação aqui do meu celular. Entendeu? Então, essa que é a ideia do risco de liquidez. E foi o risco de liquidez que
que quebrou. Normalmente, os bancos quebram por liquidez, porque tudo vai acabar no problema de hoje eu não tenho dinheiro para pagar você. Certo? Então, a gente costuma dizer lá no Banco Central que é a liquidez que quebra banco. Claro, porque ele quebra quando ele não tem dinheiro para pagar. Né? Então, muito simples assim. Só que o risco de liquidez, como ele era, assim, digamos, uma coisa mais óbvia, e que não era a causa principal, ele não tinha sido tratado por Basileia. Basileia tinha feito a modelagem para o risco de crédito e tinha feito a modelagem para o risco de mercado. E achou que, por esses dois estarem modelados, não precisava mexer com liquidez. Seria assim, consequentemente, já estaria tudo bem. Só que não, porque na hora do vamos ver, ou tem dinheiro ou não tem dinheiro. Então, o que os bancos tiveram que fazer? E foi onde eu trabalhei durante 9 anos lá em Basileia. Você tem que ter um colchão de liquidez. Esse termo, a gente imagina, né? Aquele colchãozinho assim, é aquela gordurinha. Né? Olha, você tem que ter esse colchão, porque se acontecer uma crise horrorosa, aí eles botam aquele cenário, mundo acabando. Você também está numa crise pessoal absurda, mas você vai ter dinheiro para pagar quem você deve, pelo menos nos próximos 30 dias. Então, é isso que o Acordo de Basileia III, que eles chamam, né, para liquidez, fez. Ela exigiu que os bancos estimassem quanto eles precisavam ter de colchão, e colchão para banco é o quê? É aquele título público que ele vende no mercado rapidinho, sem perda de valor, ou dinheiro mesmo. Então, quanto que eles tinham que manter nas suas carteiras disso, para o caso de o mundo estar acabando, de estar tudo ruim, de estar tudo péssimo, os clientes saindo, corrida bancária, não sei o quê. Então eu tenho que ter esse colchão. E aí cada banco hoje calcula isso. Certo? Sim. Como é que foi no caso do Banco Central? A gente foi, como é que eu vou dizer, pioneiro nisso. O que aconteceu? A situação aqui já era bem complicada, né? A gente vinha desde 95, né, naquele crise e tal. Aí, quando chegou em 99, teve uma mudança lá na supervisão e criaram uma área de monitoramento. A área de monitoramento, que eu estava lá, foi quando eu cheguei, pegava os dados do mercado financeiro e ficava tentando ver quanto que os bancos tinham de liquidez. Eu fui trabalhar exatamente nesse lugar. Então, o que a gente fazia? A gente via qual que era a carteira dos bancos de título, qual que era a carteira desse, e a gente sabia, olha, esse banco tem tanto de liquidez, esse tanto tem tanto de liquidez, mas a gente não sabia quanto que precisava. Será que é suficiente para as operações dele? Aí a gente resolveu perguntar para os bancos, como é que você calcula isso, a necessidade de liquidez? Aí o banco disse assim, eu acho que é 1.000. Eu falei assim, mas 1.000? Porque eu acho que é 1.000, porque tem uma pessoa aqui que ele sabe, ele já tem trabalho no tempo, e ele falou que é 1.000, então é 1.000. Eu tenho que ter 1.000 aqui, pronto. Aí você ia lá no outro, falava assim, não, vamos nesse banco aqui que é maior, mas como é que você calcula a sua necessidade de liquidez para você saber quanto que você mantém em carteira? O Banco Central falou que eu tenho que ter depósito compulsório, então é aquilo lá, eu deixo mais um pouquinho. Ou conclusão, ninguém sabia. A gente perguntou para uns 10 bancos, cada um fazia de um jeito. Ninguém tinha metodologia nenhuma para isso. Aí a gente resolveu criar uma. Aí a gente pegou os dados que a gente tinha, que a gente pegava os dados do mercado, né, todas as posições dos bancos, e começamos a estimar. Então, a gente fazia uma estimativa de perda de depósito, uma estimativa de perda por volatilidade de risco de mercado, quais eram as coisas contratadas nos próximos 30 dias. E aí nós montamos uma metodologia para dizer, olha, essa quantidade de liquidez que você tem está insuficiente, dado esse cenário aqui que pode acontecer com você nos próximos 30 dias. A gente fez isso em 2002. Tá? E aí, quando a gente falava isso para o supervisor, ele dizia assim, como é que eu vou falar para o banco? Ele não sabe o que você está falando, eu não sei o que você está falando. E era complicado. Quando foi em 2009, Basileia resolveu fazer uma estimativa de liquidez. Gente, adivinha? Eles copiaram a gente. Só que a deles é pior. A deles é mais amarrada, porque eles não tinham tantas informações. Mas eles criaram um índice chamado Liquidity Coverage Ratio, que em português é índice de cobertura de liquidez, que é
cópia do nosso índice de liquidez de 2002. Só que nós não exigíamos aquilo dos bancos. Nós calculávamos para avisar para a supervisão, olha, esse pessoal aqui tá ficando com baixa liquidez, esse aqui está tranquilo, esse aqui está... Então, a gente monitorava isso todo dia. Mas aí veio essa exigência em 2009 para ser implementada em 2015. Então, olha, desde 2002 a gente fazia uma coisa que começou no mundo em 2015. Quando eu cheguei lá para discutir porque eu fui do grupo que escreveu a regra, né, lá de Basileia. Eles não tinham informações. Quando a gente foi ver, estimar quanto que seria a saída de depósito, aí um dizia assim, eu acho que tem que ser 10% para esse tipo de depositante, e para esse outro deve ser... Eu falei, não, gente, pega a base de dados de vocês. Eles não tinham. Aí eu peguei as bases de dados do Brasil, levei para lá, mostrei como é que era em saída de depósito, em época de crise e tal, não sei o quê. Então, a gente colaborou muito para fazer essa regra, porque eles não tinham as informações que nós tínhamos naquela época, certo? E aí, hoje, quando se fala em gestão de liquidez, existe uma consciência em todo o mercado como é que isso deve ser feito. Tá bom? Bom, risco operacional é fácil, é todo o resto. Tudo que não está modelado ainda e tal, isso é risco operacional. Se cair uma chuva e arrasar o banco, risco operacional. Se tiver um ataque cibernético, sei o quê, e acabar com todo o sistema de... risco operacional. Se tiver uma fraude lá, um sujeito roubando, risco operacional. Qualquer coisa é risco operacional. E o risco operacional era modelado assim, 20% do capital, pronto. Ninguém sabia como é que calculava aquilo. Então, quando as coisas começaram a ficar mais graves, por exemplo, ataques cibernéticos, certo? Falei, não, espera aí, isso aqui já está ficando complicado, isso aqui não é uma coisa que um banco consegue regular, porque vem de fora. O supervisor não consegue regular dentro do seu país, é uma coisa que está além. Então, esses riscos que a gente está chamando de sem fronteiras, que é o risco cibernético, o risco socioambiental, o risco climático, essas coisas que você não consegue limitar dentro do seu país, dentro do seu sistema, como é que vai resolver, eles começaram a ter uma importância maior agora e estão sendo altamente discutidos lá fora. E o Brasil tem trazido boas contribuições para isso também. Nós temos pessoas no Banco Central que são experts nesse assunto e que vão lá fora discutir, que levam a norma brasileira para lá, que levam base de dados que nós temos sobre isso para lá, certo? E aí, por eles terem se tornado relevantes, eles saíram do risco operacional e ficaram eles são o destaque atual, tá? Mas o risco operacional continua, né? O risco de, eu apertei o botão errado, eu botei um 0 a mais. Uma vez, só para vocês terem uma ideia, a gente chamou um banco, lá no Banco Central, para dar explicação, porque ele estava com uma operação absurda, uma taxa de juros louca. Eu falei, o que é isso? Ele, desculpa, em vez de botar a taxa de juros, eu botei o CPF do... Gente, é nesse nível, tá? E isso... Teve a CETIP, que na época era que fazia as operações, ela teve que fazer uma retratação pública da base de dados dela, porque mudou, aquela operação era assim, totalmente louca, e isso estava na base de dados para fora. Então, ela teve que se redimir, pedir desculpa e botar a base de dados de novo, porque ela não chegou a mexer no DI. Mas a CETIP ela divulgava as operações de mercado. Então, elas vinham assim, de repente... Tchum! E aí ela teve que corrigir, porque o cara digitou o CPF no lugar, né? Então, a gente pegava muito, assim, na hora que você pegava a operação, tinha operação que era 1000% do DI. Gente, o que é isso? O cara digitou 10% e botou o 00 sem botar a vírgula. Então, essas coisas aconteciam, certo? E continuam acontecendo. E aí troca o estagiário e continua acontecendo. Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso depois, tá? Que é sempre a culpa do estagiário, engraçado, né? A gente, o que foi isso? Não, foi estagiário, foi estagiário. E aí o coitado sempre levava a culpa. Bom, vamos continuar. Então, olha só. Então, a gente viu que existem esses riscos. E o que acontece com os riscos? O cara que depositou o dinheiro fica sem ele. Então, precisa de quê? Precisa de um controle, tá? Para a proteção do depositante, né? Então, olha só,
o Banco Central, não sei se você já viu nesse desenho lá no site do Banco Central, isso aqui é a nossa estrutura do sistema financeiro nacional em termos de regulação, de operação e assim por diante. Então, existe um negócio aqui no Brasil chamado Conselho Monetário Nacional. Esse conselho ele é o regulador da parte financeira que liga bancos, consórcios, bolsas de valores, cooperativas de crédito, outras instituições financeiras, instituições de pagamento. Então, o Conselho Monetário Nacional ele regula tudo isso, certo? E isso é uma grande vantagem para a gente, porque existem países que, para implementar a mesma norma que a gente implementa de Basileia por meio do Conselho Monetário Nacional, eles têm que levar para o Congresso para virar lei. Entendeu? A gente tem muito mais agilidade para implementar as nossas regras financeiras. Existem coisas similares ao Conselho Monetário Nacional para a parte de seguros e para a parte de previdência complementar, certo? Mas isso está bem, assim, bem fora da atuação do Banco Central. Oi? O Banco Central ele está no segundo nível. Então, a gente fala assim, o Banco Central mandou fazer isso. Não, o Banco Central ele é o... Desculpa, está gravando, mas é o menino de recado do Conselho Monetário. Mas, assim, ele faz as coisas que o Conselho Monetário determina. Claro que o Conselho Monetário determina, porque os técnicos do Banco Central redigem, mandam para o Conselho Monetário, ele determina, aí o Banco Central faz. Porque o Conselho Monetário, acho que são 3 pessoas, entendeu? Mas, assim, ela é uma entidade deliberativa. A entidade operacional é o Banco Central. Então, em termos de regra, é assim. Existe um acordo de Basileia que diz que o banco tem que calcular capital maior do que 8% do não sei o que lá. Então, quem define isso é o Conselho Monetário. Agora, como calcula esses 8% é uma regra do Banco Central. E como que o banco informa que calculou direitinho é uma regra de um departamento do Banco Central que vai pedir aquela informação para acompanhar, para ver se o banco está fazendo certo. Então, existem níveis hierárquicos de regulação, certo? Mas, assim... A gente tem o Banco Central e tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. A CVM ela regula os mercados, ela regula o mercado de bolsas, de derivativos, ela vê quando é que pode abrir, quando é que pode fechar, como é que deve ser a atuação dos operadores, essa coisa toda. O risco que aquilo traz para o sistema financeiro é Banco Central. Então, a gente tem, assim, muito contato com a CVM, você vê, os dois estão abaixo do Conselho Monetário, para a gente poder atuar e olhar o sistema todo, certo? E o Banco Central é o quê? Ele foi fundado em 1965, tá? Hoje, o presidente dele é o Roberto Campos Neto. Ele tem 8 diretores e toda a decisão do Banco Central é colegiada, ou seja, os 8 diretores mais o presidente decidem juntos, tá? E a sede dele é em Brasília, e existem várias unidades regionais, inclusive uma aqui em Belo Horizonte. E amanhã estão todos convidados às 5 horas da tarde, o lançamento do meu livro lá. Tá bom? Vai ter um coquetel de lançamento, o diretor de fiscalização vai estar lá, o ex-diretor de fiscalização vai estar lá, fazer a apresentação, vai ser bem legal. Vocês iam gostar de ir. Bom, então, voltando aqui no Banco Central, eu botei aqui 4 funções que o Banco Central normalmente faz, tá? E lógico que ele faz mais coisa além disso, mas não dava tempo, né? Então, para a gente ter uma noção, o que um Banco Central faz? Bom, toda a parte de fabricação de dinheiro, quanto dinheiro que bota em circulação, quanto dinheiro que tira de circulação, está muito, está pouco, não sei o quê, Banco Central. Quem faz isso é o tesoureiro do Banco Central. Aqui nós temos uma empresa chamada Casa da Moeda, que é quem fabrica realmente o dinheiro, né? E ela que define qual vai ser a cara do dinheiro, a cor do dinheiro, todos os itens de segurança, essas coisas todas. E o dinheiro, para a gente, chama numerário. Esse é o termo que a gente usa lá. Então, emissão de numerário é botar dinheiro para a população. Recolhimento de numerário é trazer o dinheiro para dentro. E essa quantidade de dinheiro ela é acompanhada pelo Banco Central e muito também pelo Banco do Brasil. Porque o Banco Central tem 8 regionais, né?
mais Brasília. Não dá, o país é imenso. Então, quem faz esse trabalho capilar de formiguinha, de botar o dinheiro lá na conta, no cofre dos bancos, nas maquininhas, é o Banco do Brasil, coordenado pelo Banco Central. Certo? Sim? Como é que faz? Bom, você deposita o dinheiro, né? Você deposita o dinheiro. Aquele dinheiro ele vai sendo, como é que eu vou dizer? Existe a troca do velho pelo novo, isso é uma coisa, e existem as operações em que elas são operações que não circula moeda, mas às vezes o cara quer sacar, né? Então, essas operações em que, por exemplo, eu comprei um título seu, tá? Eu paguei eletronicamente e você vai me pagar com juros. Aqueles juros, por mais que você tivesse depositado, tivesse me pagado, aqueles juros não existem ainda em papel, certo? Mas na hora que eu for sacar esse dinheiro, eu vou sacar o dinheiro com juros. Então, eu estou sacando mais. Então, qual é o controle que o Banco Central faz? Quanto que as pessoas estão depositando, quanto que elas estão sacando em físico. E aí eles veem, por exemplo, se os saques ficaram maiores do que os depósitos, eles emitem mais moeda. E a outra questão de emissão de moeda é a questão da deterioração, porque é um meio físico e aquilo estraga, né? Então, tem todo esse controle. Um outro controle que o pessoal do numerário faz é com relação à falsificação. Eles são bastante atentos a isso. Inclusive, quando eu trabalhei no Semla, eu organizei um seminário com os tesoureiros de bancos centrais da América Latina. Isso, para mim, era um assunto novo, porque eu era da supervisão, nunca tinha mexido com isso, né? E uma coisa que eu achei super curioso, eles falaram assim, olha, na pandemia, a demanda por dinheiro físico foi enorme. Falei, poxa, eu achei que era o contrário, né? Que as pessoas não queriam. Não, todo mundo queria guardar o dinheiro no bolso, porque com medo de o banco não abrir, o banco não sei o quê, parará, então, dinheiro no bolso. E qual era o problema deles? Não tinha gente para fabricar o dinheiro, porque estava todo mundo em lockdown. Então, foi uma confusão danada. Foi super complicado durante a pandemia por causa disso. Então, entendeu como é que é o mecanismo de emissão, né? Então, vamos passar. Uma outra função que é muito de Banco Central também é a definição da taxa de juros, né? Que a gente chama de taxa básica da economia, que é aquela que é a taxa livre de risco, né? Aquela que é a taxa do papel do governo. A partir daí, tudo é estabelecido. Todas as operações elas sempre são um pouquinho além da taxa Selic, né? Dessa taxa que é colocada. E o Banco Central ele define essa taxa em um comitê chamado Comitê de Política Monetária, que é o Copom, que acontece a cada 45 dias. E quem define a taxa são os 8 diretores com o presidente. Então, é uma decisão colegiada desse comitê. Certo? Dia 31 de outubro vai ter a próxima reunião do Copom, onde eles vão avaliar. E aí eles avaliam o cenário internacional, eles avaliam a situação dos bancos, uma série de coisas para poder definir como que eles vão fazer a taxa. Não só o cenário internacional, o cenário da economia, né? E aí os diversos departamentos do banco envolvidos nisso, eles levam cenários, perspectivas, sugestões de nível de taxa e tal, para os diretores decidirem nessa reunião. Tá bom? Sistema de pagamentos. Isso daqui assim, se eu não fosse da supervisão, esse era o trabalho que eu ia gostar mais. Ele é muito legal. O sistema de pagamentos, gente, porque eu acho que é o lado da engenharia civil, né? O sistema de pagamentos ele é a rede de caminhos que cada operação financeira percorre para ser liquidada, para ser concluída. Então, isso foi uma coisa que, em 2002, no Brasil, houve uma revolução. Vou passar para vocês um pouquinho rapidinho isso. O que acontecia? Como é que funciona? Como é que eu faço um Pix para você? Como é que o dinheiro chega na sua conta? Você tem ideia de como é que acontece isso? Alguém tem ideia de como é que passa? É louco, não é? Eu me lembro quando a gente fez... Eu trabalhei na parte desse projeto do sistema de pagamentos, né? E, na véspera de lançar, a gente estava em São Paulo, estava eu e um colega também da área, ele falou assim, Paula, ontem eu fiquei apavorado. Eu falei, o que aconteceu? Eu vi uma propaganda que um sujeito falou assim, vou te pagar. Aí ele apertava o botão e fazia assim, aí fazia plim,
e o outro recebia. Eu falei, e se não der certo? Então, era assim, a gente revolucionou isso. Só que a gente fez essa revolução porque a gente tem uma característica muito interessante que nem todo país tem. A gente tem um hub no sistema de pagamentos, que é dentro do Banco Central, chamado Conta Reservas Bancárias. Vocês já ouviram falar da Conta Reservas Bancárias? É uma conta corrente que cada instituição bancária, na época, agora são mais, tá? É obrigada a ter no Banco Central. E para que eles têm que ter essa conta? Para cumprir depósito compulsório. Vocês sabem o que é depósito compulsório? Vou explicar rapidinho para quem não sabe. Alguém não sabe? O depósito compulsório é o seguinte, a gente viu lá naquele primeiro slide que o cara deposita, o banco empresta. O cara deposita, o banco investe. O cara deposita e o banco faz o que ele quiser. E cada vez que ele faz isso, vai vindo mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. Então, o depósito compulsório é um freio nessa brincadeira. Como é que o Banco Central freia isso para o dinheiro não crescer, crescer, crescer e ter a inflação? Ele tira o dinheiro do banco. Ah, eu vim aqui e depositei 100. Espera aí, meu filho. 50 fica aqui guardado. O resto você faz o que quiser. Esse 50 fica aqui guardado é do banco, é do depositante, mas o banco não pode usar. Esse é o depósito compulsório. Ele tem que manter aquele saldo sem remuneração dentro do Banco Central, em uma conta própria chamada Conta Reservas Bancárias. Sim? Existe toda uma regulação sobre isso. O depósito compulsório ele é vigiado todo dia. E esse tipo de coisa que você falou acontece e isso é analisado por toda uma equipe que tem dentro do Banco Central para acompanhar isso. Porque se você não tira, pode subir. Se você tira demais, gera carestia. Então, você tem que ter aquela medida ideal. E isso tem que ser acompanhado diariamente. Aconteceu comigo uma vez, foi muito engraçado. O Banco Central queria recolher, aumentar o compulsório. Tá? E aí, na época, a gente já estava no monitoramento, a gente já tinha os dados de Selic, todos aqueles dados todos que a gente achava que resolvia tudo na vida, né? E existia uma área, que era a área de sistema de pagamentos, que também fazia esse acompanhamento pelas saldos de reserva bancária. Aí, o presidente, na época, era o Henrique Meirelles, falou assim, olha, eu quero recolher o máximo possível, porque a inflação vai subir. Então, o máximo que puder tirar dos bancos, sem deixar os bancos numa situação difícil de liquidez, porque você está tirando a liquidez do banco, né? Me passa aí quanto é que eu posso recolher. Aí o pessoal do Deban fez a conta, mas eles não tinham o colchão de liquidez que a gente tinha desenvolvido. Aí eu peguei e fiz a conta com o meu colchão lá de liquidez e tal, não sei o quê, e consegui um número que era o dobro do que o Deban tinha colocado. Aí mandei para lá. A diretora, que na época era Tereza Gross, que faleceu agora recentemente, ela era uma pessoa extremamente brava, eu morria de medo dela. Mas ela era extremamente competente também. Aí ela chegou para o meu chefe, que é o Gineu, e falou assim, como é que pode? Vocês botando aqui um número que é o dobro do Deban. A gente fez as contas, é isso mesmo, então, não sei o quê. Aí ela subiu para a reunião do Copom. Aí o Gineu foi almoçar, o Marcelo, que era o meu chefe direto, foi almoçar, e eu fiquei lá, trabalhando. Daqui a pouco liga a Tereza. Cadê o Gineu? Não, Tereza, ele foi almoçar. Cadê o Marcelo? Não, Tereza, ele foi almoçar. Quem é você? Eu falei, sou a Paula. Foi você que fez aquela conta? Eu falei, fui eu. Sim. Sobe aqui agora. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu subi, tremendo. Traz o papel aqui. Peguei o papel, subi lá. Aí eu lembro que o presidente estava com o pé quebrado. Foi na época que ele quebrou o pé, ele estava lá com o pé. Aí abri a porta assim, eu só vi o Henrique Meirelles com o pé para cima, assim, e a Tereza na porta. Aí ela olhou para mim e falou assim, você tem certeza desses números? Sim. Aí eu desci e fiz todas as contas de novo. Todas. Eu refiz todo o meu trabalho, fiquei em pânico, falei, meu Deus do céu. Aí eu desci para almoçar, já disse 1 hora depois que eu tinha feito todas as minhas contas. Aí desci, entrei no carro, liguei o rádio. O Banco Central acaba de aumentar o depósito compulsório. Eu falei, meu Deus, é o meu número. Olha, eu fiquei em pânico. Eu falei, nossa senhora, eu vou quebrar o Santander amanhã. Aí
Aí, graças a Deus, o número estava certo. E aí o Santander não quebrou e todos viveram felizes para sempre. Então, era assim, era muito emocionante, sabe? Porque você via o seu trabalho ali, na hora, resolvendo as coisas, sabe? E tem várias histórias dessas. Essa é uma das divertidas. Eu acho que essa não está no livro, não, mas tem umas outras mais divertidas no livro. Bom, enfim, então, o sistema de pagamentos é isso. E eu fiquei de explicar para vocês como é que funciona o Pix, né? Então, eu contei desse hub, que é essa conta reservas. E aqui no Brasil, o que acontece? Um banco não pode ter conta em outro banco. Vocês já repararam? Não pode. Uma instituição não bancária pode, mas um banco não. Então, como é que eu faço uma transferência? Eu que tenho conta no Banco do Brasil, faço uma transferência para alguém que tem conta no Itaú. Eu mando uma mensagem, tá? Eu faço lá a minha transação no meu aplicativo. O Banco do Brasil pega aquele valor e deposita, e fala para o Banco Central assim, olha, tira esses R$100 da minha conta reservas bancárias e deposita na conta reservas bancárias do Itaú, porque esse dinheiro tem que ir para o fulano. Aí, a coisa acontece. Então, é através da conta reservas bancárias. Então, a conta reservas bancárias é um bando de caixa d'água, sabe? Cheio de liquidez ali, cada um tem a sua. E todas as operações tira daqui e manda para aquele, tira daqui e manda para aquele, tira não sei onde e manda para aquele. Então, é assim que funciona. E quando vai, já vai igual carta do correio, com nome, endereço, tudo certinho. Por isso que o Pix funciona. Por quê? Porque você está mandando o seu banco tirar aquele dinheiro da conta reserva bancária dele e passar para a conta reserva bancária do fulano. E tem um supercomputador lá no Banco Central que faz isso assim. E por isso que na propaganda o cara piscava o olho e o outro recebia. Certo? Isso aconteceu com uma revolução, porque antes não era assim. Antes, todo mundo não, mas existiam vários agentes podiam tirar dinheiro da conta reserva bancária dos bancos, não era só ele. Por exemplo, eu fiz uma operação de câmbio com você. 6 horas da manhã, o que é uma operação de câmbio? Eu compro dólar e eu pago em real, não é isso? Só que não existe conta em dólar no Brasil. A conta em dólar está lá fora, nos Estados Unidos. Então, quando eu compro dólar de você, na hora de liquidar esse dólar, sai dinheiro da minha conta reservas bancárias e vai para a sua conta reserva bancária. E lá fora, você mandou um SWIFT. Sai dinheiro do seu banco lá e vai para o meu banco lá, nos Estados Unidos. É assim que funciona. Entendeu? Só que, quando eu fazia a operação de câmbio com você, 2 dias antes de liquidar, o Banco Central já sabia que eu tinha que te pagar daqui a 2 dias. Então, dava 6 horas da manhã, pá, já botava o dinheiro na sua conta. Sem saber se eu tinha dinheiro ou não na minha. E aí, o que acontecia? Eu passava o dia inteiro, o banco podia passar o dia inteiro com a reserva bancária negativa. Por quê? Porque, no final do dia, as operações de Selic, que eram de operações de título público, cobriam tudo. Entendeu? Aí eu vi, poxa, minha conta está negativa, vou vender título, zerei minha conta. Porque se eu dormisse negativo, o que acontecia? O Banco Central fechava o banco. Era assim. Só que o banco não tinha controle disso. E, a partir de 2002, com o novo sistema de pagamento, só o banco pode tirar dinheiro da conta dele. E aí ele passou a ter controle, e a coisa funcionou bem melhor. Então, essa parte de sistema de pagamentos é toda essa rede que foi criada, com mensagens, um negócio é muito interessante. Tá? Isso aí é uma palestra à parte, tá? Para fazer isso. E, por fim, vamos chegar aqui na parte de estabilidade financeira, regulação e supervisão. Essas coisas se misturam um pouquinho aqui no Banco Central. Não em todos os lugares. Tem lugares em que a regulação está dentro do Banco Central e a supervisão é uma entidade à parte. Porque tem conflito de interesse. Por exemplo, o Banco Central quer subir a taxa de juros, mas isso vai quebrar alguns bancos. Então, para evitar esse conflito de interesse, entidades separadas. É uma chatice. Isso não dá certo, tá, gente? A gente está vendo que tem muitos países que estão voltando para esse modelo, está tudo junto, porque aí você discute dentro da casa. Você tem um comitê que consegue discutir tudo isso junto e chegar a um acordo, sabe? A um meio termo, digamos assim.
Aqui, então, o que a gente tem? A gente tem uma área de regulação, um departamento, que está ligado a uma diretoria, e tem uma área de fiscalização, que está ligada a outra diretoria, e os diretores discutem ali no nível deles, certo? Espera aí. Então, no caso do Brasil, a gente tem dois tipos de supervisão aqui dentro. Tem uma que chama microprudencial e outra que chama macroprudencial. Alguma ideia do que seja isso? Micro e macroprudencial? Vamos lá. Micro é pequeno, macro é grande. Não. Então, vamos lá. O microprudencial, eu estou olhando cada banco. Eu estou olhando o risco do banco A quebrar, do banco B quebrar, do banco C quebrar e assim por diante. Um por um. Macroprudencial, eu estou olhando o sistema financeiro inteiro, onde estão as vulnerabilidades. O que está acontecendo de movimento aqui que pode vir a ser um problema mais na frente, mesmo que ainda não seja. Pode estar todo mundo indo bem, mas se está todo mundo indo para um caminho só, vamos olhar o que está acontecendo ali. Essa que é a ideia do macroprudencial, certo? E nós temos também a parte de supervisão de conduta, que é aquele negócio de fraude, lavagem de dinheiro, atendimento a normas, tudo isso a gente tem uma área separada para isso. Então, olha só, por que existe a supervisão bancária, né? Eu acho que já deu para a gente perceber que esses riscos todos eles vão afetar a população, a economia, o depositante, entendeu? Se o banco começar a quebrar, quem tem o depósito ali vai receber até 250 mil, recebe pelo Fundo Garantidor de Crédito, mas isso dá uma dor de cabeça, entendeu? Então, para essa proteção, existe o papel da supervisão é blindar para que as pessoas tenham segurança de investir, tenham segurança de ter a sua estabilidade financeira garantida. Esse é o papel da supervisão bancária. E por isso que existem organismos internacionais voltados para isso e preocupados com isso. Isso aqui é a nossa história, que é o que conta no livro. É uma história bem legal, bem emocionante. Sim, sim. O FGC ele é uma entidade dos bancos, onde os bancos são obrigados a depositar um determinado valor que é proporcional à sua quantidade de depósitos. Entendeu? Então, ele tem autonomia para atuar. Como é que o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, como é que ele atua? Ele protege todos os depositantes até o valor de R$250 mil, certo? Então, se um banco quebrar e você tiver menos de R$250 mil, você tem direito a receber o seu dinheiro que você depositou lá, certo? O FGC, no caso brasileiro, ele também atua bastante durante crises, porque ele faz ele aceita um papel chamado depósito a prazo com garantia especial do Fundo Garantidor de Crédito. Nós chamamos de DPGE. São papéis que os bancos emitem com essa garantia do FGC para eles poderem ter liquidez, para eles poderem ter depósitos durante momentos de crise, normalmente bancos menores. Certo? E aí o FGC cobra caro desses bancos por isso, mas ele garante que, se o banco quebrar, em 3 dias o cara recebe o dinheiro. Então, tem esse papel. O FGC ele trabalha muito junto com o Banco Central nos momentos de crise. Tá? Isso já aconteceu algumas vezes. Bom, rapidinho a nossa história, só para vocês terem uma ideia. Então, agora que vocês já têm uma noção do que é o Banco Central, o que aconteceu no Brasil? 95, anos 90, aquela crise que quebrou Bamerindos, quebrou Econômico, quebrou Nacional, quebraram os bancos grandes, porque as carteiras de crédito deles eram, como a gente dizia, podres. Né? Eu emprestei para o meu amigo, eu emprestei para o fazendeiro, eu emprestei para não sei quem, e ninguém pagou. Né? Mas não interessa, porque o ganho mesmo é nas operações de mercado financeiro. Acabaram as operações de mercado financeiro, acabou o dinheiro do banco, quebrou. E o Banco Central não sabia, porque ele fazia uma auditoria contábil nos bancos. Ele chegava lá, olhava o balanço e falava, você realmente registrou tudo bem. Só que estava tudo ruim. E ele não avaliava quão ruim estava aquilo. Então, o que aconteceu? Ele criou um negócio chamado Inspeções Globais Consolidadas. Isso aí começou em 97, porque uma vez
eles foram olhar... teve um banco do Rio Grande do Sul, ai, gente, eu esqueci o nome do banco. Ele tinha uma agência em Nova York e tinha 4 pessoas nessa agência. E chegaram 7 inspetores do FED, né, que é o Banco Central de lá, para inspecionar. Eles falaram, meu Deus, tem mais gente do que o pessoal na agência. E eles olharam tudo. Eles falaram, nossa, sabe que esse negócio é interessante? Vamos fazer isso no Brasil também. Aí, o que eles faziam? Escolhiam um banco, que eles não tinham noção de como é que estava banco nenhum. Quero saber como é que esse banco funciona, quais são os riscos, como é que ele se controla, como é que ele vê as coisas. Eles mandavam assim, 50 inspetores de uma vez só para um banco. A primeira vez que fizeram isso, saiu no jornal. Falaram, meu Deus, o banco está quebrando, o Banco Central mandou uma manada de gente. Não, era novo modelo de fiscalização. Vamos olhar tudo. E o cara sentava do lado do operador e ficava lá olhando como é que ele fazia, e olhava, ia lá na diretoria, via reunião de não sei o quê. Eles olhavam tudo. E aí eles faziam uma avaliação como é que estavam os riscos daquele banco e como é que estavam os controles daquele banco para aquele nível de risco. Era muito legal. Isso daí ensinou muita gente no Banco Central o que era a operação de banco, como que os bancos trabalhavam. Foi fundamental a gente ter essa escola. Só que era uma coisa muito ineficiente. Imagina, Banco do Brasil teve uma IGC em 2000, que durou 1 ano, foram 100 supervisores, e, depois de 1 ano, eles falaram, olha, há 1 ano atrás, naquela data, estava tudo bem, tinha esses probleminhas aqui, mas 1 ano tinha se passado. E não existia só o Banco do Brasil, existiam vários bancos, centenas de bancos no Brasil. Então, era um processo muito interessante, muito invasivo, muito intenso, mas pouco eficiente. A gente precisava de ter um modelo que fosse mais fácil de conduzir. E aí o mundo estava virando para um negócio chamado supervisão contínua. O que é a supervisão contínua? Não é aquele negócio de eu vim aqui ver o banco hoje e volto daqui a 2 anos. Não, eu venho aqui hoje, volto daqui a 2 anos, mas, enquanto isso, você vai me mandando informação e eu vou fazendo análise aqui. Ou seja, eu tenho uma supervisão direta, que é aquela que vai no banco, e a indireta, que fica aqui olhando os números. Vamos fazer isso no Brasil? Vamos embora. Fizemos com um detalhe. Eu não peço informação só para o banco. Ah, você opera no Selic, você opera na BMF, você opera lá na CETIP e tal. BMF, me dá aqui todos os dados dos bancos, CETIP me dá todos os dados, Selic me dá aqui. Eu pegava os dados do mercado e eu sabia todas as operações que vocês tinham feito. Eu sabia toda a sua carteira que estava registrada. Tá? Foi assim que a gente começou. E foi por isso que a gente montou o modelo de supervisão em 2002, de liquidez. Certo? E aí, isso daí começou a funcionar assim. O supervisor era o responsável pelo banco. O que era responsável? Ah, o banco quebrou, qualquer problema, justiça, vai entrar na justiça contra o Banco Central. Entrava contra o supervisor. O coitado lá levava tinta. O monitoramento ficava lá olhando os números, não levava culpa de nada e ficava apontando problema. Ó, supervisor, ali está ruim. Supervisor, ali não sei o quê. E o supervisor ficava doido, falou, meu Deus, para de me falar coisa. Para de falar, porque se você me falar, eu for lá olhar e não for nada, eu perdi meu tempo. Mas se você me falar e eu não for olhar e for alguma coisa, eu estou ferrado, então eu não quero saber. A gente brigava o tempo inteiro. Até que, quando foi em 2005, nós assinamos um apartheid. Como é que é o nome? Não era apartheid, não, esqueci o nome. Né? Um armistício. Nós assinamos um armistício. O negócio ficou tão sério que o diretor chamou os 2 chefes de departamento, da direta e da indireta, e falou assim, ó, vocês têm que parar de brigar. E é o seguinte, quem manda é o supervisor. Supervisão indireta, você não existe mais, você agora é monitoramento. Caiu o seu posto, você não pode mais dar palpite na instituição. Você vai avisar as coisas para ele, mas ele que vai decidir se ele vai olhar, se ele não vai olhar e tal, porque é ele que leva a culpa. Gente, nós ficamos muito revoltados. Eu era da supervisão indireta. Eu fiquei muito bravo com o negócio. Falei, que negócio é esse? Poxa vida. Mas não teve jeito. E estava certo, né? Ficar só ali de, olha ali, está ruim. E não dava certo isso. E aí a gente foi... E aí, já que a gente parou de fazer isso, a diretoria queria informação sobre o sistema financeiro.
E não tinha, o pessoal da área de econômica não tinha os dados, quem estava com os dados era a gente. Aí a gente virou supervisão macroprudencial, monitoramento macroprudencial. E a gente começou a passar informação para a diretoria num nível de detalhes que não existe no mundo. Nenhum diretor tem as informações no nível de detalhes que a gente passa aqui para os diretores. Tá? E eles adoraram. Então, a gente tinha um público que a gente queria atender, que não queria a gente, e tinha um público que estava doido por informação, e eram os diretores. Olha que coisa boa. Aí a gente subiu no conceito. Né? Aí ficamos lá e viramos supervisão macroprudencial. Só que aconteceu o quê? O Brasil, como eu falei para vocês, estava saindo dessa crise bancária, então estava muito preocupado com os bancos. E não existem só os bancos grandes, existem mais de 1.000 cooperativas, entendeu? Muita instituição que não é bancária e que estava sendo, assim, não estava sendo olhada pela supervisão. E as cooperativas começaram a reclamar. Poxa, ninguém regula a gente, ninguém vem aqui e tal, não sei o quê. Aí o Banco Central resolveu criar um departamento para os bancos menores, ou melhor, para as cooperativas e tudo mais que não fosse banco. E aí criou, em 2005, a supervisão direta não bancária e de cooperativas. E aí passou esse grupo, que é um grupo que, em termos de quantidade, representava 95% das instituições financeiras, passaram a ter também importância dentro do Banco Central. Certo? E aí, o nosso modelo, como eu falei, né, em 2007, a coisa ficou mais calma na hora que a gente mudou para essa ideia do monitoramento, ao invés da supervisão indireta, que ficava os dois dando palpite no banco. Aí, só falta mais um slide. E aí, o que aconteceu? Em 2013, nós demos uma sorte, porque pouco antes do escândalo lá da Petrobras, a gente achou que precisava de ter uma área que cuidasse da parte de conduta. Tá? Isso estava sendo muito discutido por causa da crise, de oferecer produto ao cliente que ele não tem condição de avaliar, fraude, lavagem de dinheiro e tal. Então, a gente criou um departamento só para cuidar disso. Assim, menos de um ano depois, surgiu o problema da Lava Jato, e esse departamento foi altamente demandado para dar informações sobre as operações financeiras. E a gente tinha essa estrutura para dar essas informações. Então, foi muito legal. Tá? E eles fazem um trabalho bem interessante de análise de fraude, essas coisas todas, baseado nas bases de dados que a gente tem. Gente, eu não sei se vocês aqui, quem trabalha com empresa, com base de dados, é muito complicado mexer com informação, porque o cara se sente dono da informação. Eu tinha uma colega que dizia, olha, os dados no Banco Central têm nome e sobrenome. E aí, assim, o dado é meu, não te empresto, não te dou, e eu que cuido dele e mudo ele a hora que eu quiser. Aí o outro que está pendurado ali, ferra o sistema dele porque você trocou um campo, sabe? Então, isso era uma coisa muito comum de acontecer no Banco Central. E a gente, em 2013, a gente fez uma alteração. A gente coloca isso mais detalhes no capítulo 4 do livro, porque esse nosso modelo ele foi até premiado fora do Brasil como modelo de governança da informação. A gente hoje tem curadores da informação, você não é dono dela, mas você é responsável pela qualidade dela. E existe um comitê para decidir quem pode usar e quem não pode usar. Então, não está na mão do usuário dizer, olha, você não pode ter acesso porque o dado é sigiloso. Não. Gente, é muita responsabilidade isso para o nível operacional. Então, a gente organizou bem a casa com relação a isso. E aí, em 2017, 2018, a gente teve avaliações internacionais aqui e a gente foi avaliado como uma das melhores supervisões do mundo. Imagina, quem em 99 era o pior. Em 99 eles tinham vindo aqui e falaram assim, não vou nem avaliar, que vocês são tão ruins, que vai ficar muito chato. Eu tentei, quando eu fui fazer o livro, eu tentei pedir a eles a avaliação de 2002 do FMI e não me deram. Agora, de 2017, só faltou botar no jornal, né? Aí, para vocês verem como que esse processo realmente foi uma coisa muito interessante. E aí, depois disso, a gente está aí, tem uma inteligência ali, está com 6. Depois disso, a gente começou a usar a inteligência artificial para ajudar processos de trabalho. A gente tem um problema com relação à supervisão e inteligência artificial. É o seguinte, o supervisor ele tem que ter o fato concreto para ele atuar.
Ele atua baseado em norma. Então, ele não basta eu ter um modelo que usa inteligência artificial que vai dizer que, por acaso, aquele banco pode quebrar. Se eu não souber exatamente qual é o problema, eu não tenho como atuar na instituição. Era o que acontecia com a gente com a liquidez, lembra? Porque a gente tinha um modelo interno de liquidez, mas ele não era transparente, né? Então, o supervisor não podia atuar. E os modelos, esses modelos que usam inteligência artificial, muitas vezes eles avaliam tanta coisa, eles olham tantos dados, que isso se perde. E aí ele perde o efeito como instrumento de supervisão. Então, como é que a gente usa a inteligência artificial? A gente usa para facilitar o trabalho. Por exemplo, relatórios que são mandados em texto para a gente, sem ser estruturado. A gente criou uma ferramenta de leitura natural que lê aquilo tudo e identifica problemas, identifica compliance com normas, uma série de coisas, relatório de auditoria. Então, existem vários trabalhos no Banco Central que fazem uso de inteligência artificial, mas sempre com esse cuidado de ter sempre a causa concreta ali para ele poder ser utilizado. E, por fim, eu já falei para vocês, né, dos riscos sem fronteiras, em como a gente está usando. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado Guardião Cibernético, que tem aqui no Brasil? Isso é muito legal. Guardião Cibernético é um programa do Exército. Eles mapearam os 8 setores estratégicos do Brasil, coisa bem de militar mesmo. Mapearam os 8 setores estratégicos do Brasil, assim, transportes, águas, telecomunicações, não sei o quê, e sistema financeiro. E aí eles montaram testes, todo ano tem. Eles fazem testes de ataque cibernético em todos esses setores. Eles levam todo mundo para como é que é o nome do negócio? É um quartel-general lá, um negócio que tem lá em Brasília, como se fosse um forte. Sabe que você vê os soldados marchando, cantando aquela musiquinha? Eu esqueci o nome do lugar, é Forte alguma coisa. Eu fui no primeiro. Aí você vai para lá, passa 3 dias lá, e aí eles montam vários tipos de ataque cibernético a todos esses setores. E aí fica a equipe operacional tentando resolver o problema, fica a equipe da alta administração da área para tomar as decisões, e aí isso tudo é avaliado, isso tudo é acompanhado. Então, por exemplo, do Banco Central, o Banco Central vai e ele ainda leva bancos, representantes de bancos, para a gente se comunicar. Então, o Banco Central tem que decidir, por exemplo, se vai fazer feriado bancário, se vai mandar as agências trabalharem até determinado horário, se vai ter que fazer alguma norma. Então, vai para lá os diretores, sabe? Vai gente que vai tomar essas decisões. E mais o pessoal da informática tentando resolver os problemas. E isso eles fazem com todos os setores. A primeira vez foram poucas pessoas, que foi nesse que eu participei, mas eu acho que a última que teve, em 2022, tinha umas 400 pessoas lá. Então, é um exercício muito interessante, porque as pessoas se conhecem. E aí, quando tem um problema desse, uma coisa que é muito importante acontecer é ter essa rede de conhecimento para você avisar o outro o que está acontecendo. Porque é muito rápido. E isso precisa existir essa rede de comunicação. Entendeu? Então, esse é um trabalho que eu achei fascinante. No Banco Central, a gente já tem uma estrutura preparada para isso, preparada para como reagir a esse tipo de coisa, e isso é coordenado em nível nacional. É bem legal. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Acho que eu cansei vocês demais, né? Eu acho que era... Oi, sim. Sim. Boa pergunta. A conta reserva bancária ela é uma coisa antiga. Eu não sei dizer exatamente quando ela foi criada, mas quando eu cheguei ela já estava lá. Tá? Ela sempre teve esse papel de regular o nível de liquidez dos bancos, entendeu? O nível de capacidade dos bancos de fazer investimento e de fazer empréstimos. Certo? Então, a função da conta reserva bancária é essa, ó, segura aqui o dinheiro e tal. Então, os bancos eles são obrigados a manter um determinado saldo na conta reservas bancárias. E esse saldo é calculado em função da quantidade de depósitos, de aplicações, de uma série de coisas. É uma fórmula bem louca e que varia muito, né? E a partir de 2002,
ela teve essa outra função, que é de facilitar esse novo sistema de pagamentos brasileiro. Ela já era um sistema de pagamentos antes, né? Sempre foi assim. A diferença que teve em 2002 é que antes um sistema do Banco Central, como, por exemplo, o sistema câmbio, podia fazer um débito na conta de um banco. Então, o banco ele podia ter débito sem sua autorização no momento. A autorização estava prévia, vinculada a um contrato que ele assinou antes, certo? Agora, a partir de 2002, não. É o comando do banco que faz isso. Entendeu? Mais alguma dúvida? Sim? Pois é, escolas de Banco Central, né? Como é que fica, né? Bom, a minha experiência é um pouco atrasada, né? De 89. Então, assim, como é que se vai trabalhar no Banco Central? É um concurso público. E o concurso público ele tem uma prova que ele envolve, pelo menos na minha época, ele envolvia vários assuntos. Então, a prova que eu fiz, ele caía administração, economia, direito, matemática financeira, lógica, contabilidade. Então, são matérias que normalmente se dão nas escolas de economia, nas escolas de... Quem são as pessoas que normalmente chegam, são aprovados em concurso? São as pessoas da área de economia, de administração financeira, de contabilidade. Só que no meu concurso teve um detalhe que o Banco Central não esperava. A gente tinha passado por uma crise na área de engenharia. Tá? Então, as empresas de engenharia tinham demitido assim, quase todos os seus engenheiros. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que não teve nenhum economista que conseguiu passar na prova, nem administrador, nem nada, porque a minha equipe lá era um engenheiro químico, o outro era engenheiro eletricista, o outro era engenheiro elétrico, tinha 3 engenheiros civis e tinha um dentista. Então, assim, para você passar para o concurso do Banco Central, é só pegar o edital e estudar. Não cai questão de Banco Central na prova, porque não tem matéria disso, né? Você vê, isso tudo que eu falei aqui para vocês hoje, é difícil de vocês encontrarem literatura sobre isso, né? Agora, as provas de concurso, elas são normalmente essas matérias. Eu não sei quando que vai ter o próximo concurso do Banco Central, né? Eu entrei, a minha turma entrou depois de 15 anos sem concurso. Então, quando a gente entrou, a gente recebeu o apelido de fraldinhas. Agora nós somos os sauros, né? Porque depois de 30 anos não sobrou ninguém antes da gente, né? Então a gente ficou velho rapidinho lá, né? Com 15 anos a gente era os mais velhos do Banco Central, porque o resto já estava aposentando, né? Isso foi bom, porque deu essa renovada. Essa mudança que eu contei para vocês da supervisão, ela tem muito do pessoal novo que entrou, tá? Porque assim, os supervisores antigos eram aqueles auditores, eram aqueles caras que chegavam com lápis, né? No banco, um lápis vermelho para anotar os débitos, né, e o lápis preto para anotar os créditos, e ele olhava o contábil. A minha colega, que entrou comigo, a primeira vez que ela levou um notebook para o banco para fazer uma fiscalização, o chefe dela falou assim, vem cá, você veio para cá para brincar de computador ou veio para cá para fiscalizar banco? Era assim. Entendeu? Então, essa leva de aposentadorias que aconteceu e essa enxurrada de pessoas novas que entraram no ano 2000, por aí, foram quase 200 pessoas novas na supervisão. Eles trouxeram essa novidade que precisava para a área, sabe? Era um bando de doido, querendo fazer um bando de coisa, deixando a área de informática maluca, dizendo, eu quero esse dado, eu quero aquilo, o cara não pode. Ele não podia fazer nada. Então, a gente foi quebrando barreiras. Tá? Hoje, a gente tem uma equipe lá que eu fico preocupada. Eu falei, um dos motivos de eu ter escrito o livro, eu falei, gente, o pessoal que está lá não sabe essa história, porque isso foi vivido agora. Então,
E agora eles estão lá falando de Python e mais não sei o quê. Agora a conversa é essa. Eu já virei Sauro há muito tempo, ainda bem que eu já aposentei. Mas assim, a coisa está, sabe, escalando bastante. Então, dá uma olhada nos editais. A ideia é isso. Se você quiser sentar e estudar o edital, você passa. Eu fiz engenharia civil. Eu era mãe de criança pequena quando eu fiz concurso. Entendeu? Então, assim, pegar estudar o edital. E passar. E não vai cair questão específica de Banco Central, porque eu acho que não, é difícil de achar isso no mercado. Tá legal? Mercado financeiro deve cair, sim, alguma coisa, falar sobre como é que são as operações e tal, mas é mais nesse sentido. Sim? Opa! Ah, legal. Ah, é? Ah, foi? Oh, que bom. Olha, o pessoal de BH é muito querido. Vocês não sabem, vou contar agora um segredo. Já parou de gravar? Agora, espera aí. Não, é porque é o seguinte, o pessoal de BH, essas novidades aqui, ó. Cadê? Deixa eu voltar lá. Essas coisas mais complicadas aqui, tem um sujeito aqui em BH, inteligência artificial, chamado Nizam. O sobrenome eu não sei falar, que tem tanta letra. Schleifer. Hã? Pois é. Esse menino é um gênio. Ele é um gênio. Você fala com ele, ele assim, meu Deus, assim, o que ele fez no monitoramento foi assim absurdo. Ó, o Nizam foi o cara que descobriu a fraude do Banco Cruzeiro do Sul. O que aconteceu? O pai do Nizam estava doente, o Nizam estava lá cuidando do pai. Aí não tinha nada para fazer, resolveu ler um livro chamado O Andar do Bêbado. Isso eu conto no livro. Aí está lá lendo O Andar do Bêbado, e o Andar do Bêbado tem uma tal de Lady Benford. Vocês já ouviram falar de Lady Benford? A Lady Benford é uma lei doida completamente, tanto doida quanto o Nizam, que diz assim, olha, se você tiver uma base de dados só de número, a maior parte desses números vai começar com o número 1. A segunda maior parte vai começar com o número 2. A segunda, terceira com o número 3. E assim por diante. A Nizam falou assim, nossa, que legal. Eu acho que eu tenho uma base de dados dessa lá nas operações de crédito. Eu acho que eu vou dar uma olhadinha, tá? Não sei o quê. E o pai dele sai do hospital, ele vai voltar a trabalhar. O Antero, que é o diretor que vai estar amanhã falando para a gente. Sugiro muito que vocês irem lá ver o Antero falar, o cara é uma sumidade. O Antero chegou e mandou para o Nizam. Olha aqui, Nizam, isso aqui, Lady Benford. O Nizam, não é possível. Gente do céu, esses são os céus falando que eu tenho que aplicar a Lady Benford aqui no Brasil. Eu acabei de ler sobre a Lady Benford e o Antero me manda um papel sobre a Lady Benford. Aí ele deu uma olhada lá no paper, viu como é que fazia a conta, e tinha uma base de dados de crédito, porque a gente tem todas as operações de crédito registradas a partir de um determinado valor. Na época, era a partir de R$5.000. Só que, por não sei das contas, resolveram pedir as operações acima de R$100 para alguns bancos. Eu não sei o que eles iam fazer lá, nem me lembro. Aí o Nizam falou assim, eu vou pegar essas operações e vou aplicar a lei de Benford para ver o que acontece. Aí ele aplicou. E ele descobriu que tinha um banco, que a maioria das operações de crédito dele era de R$4.999. Ele falou assim, mas como é que pode, né? Começa com 4. E aqui o Benford fala que começa com 1. Por que esse banco? Aí eles foram olhar e falaram, supervisor, dá uma olhadinha aí nessas operações desse banco. Era tudo falso. Era tudo falso. Era tudo operação que não existia, tá? E que ele botava aquele valor, porque com aquele valor ele não precisava informar detalhes daquela operação para a central de risco de crédito. E aí o banco quebrou. Então, assim, e o Nizam é o cara que desenvolve a análise de fraude. Ele faz cada coisa absurda. Ele não é o único, tá? Tem o Elton também. E o interessante que aconteceu com o pessoal de BH é o seguinte, eu digo que BH é Shangri-La, né? Porque vocês aqui moram no paraíso, que não tinha um sujeito de Belo Horizonte que ficava em Brasília, de jeito nenhum. Então, a gente tentando montar a equipe lá de monitoramento, aí tinha Nizam, Marcelo, Fred, o
quero voltar para BH, quero voltar para BH. Eles largavam tudo para voltar para BH. O Nizam foi para a supervisão, porque no departamento onde ele trabalhava, ele não podia voltar para BH. Aí ele apareceu lá para a gente, mas eu quero voltar para BH. Aí eu era chefe de divisão, uma crise danada, 2008, 2009, a gente desesperado, precisando de gente. Aparecia um sujeito lá, eu falei, sabe como é que a gente contratava a pessoa para minha sala? Era assim, eu botava uma cesta de pão de queijo na frente na minha frente. Se o sujeito olhasse mais para o pão de queijo do que para mim, eu não queria, porque eu sabia que ele ia ficar um mês e ia pedir para ir para BH. Era impressionante. Como é que a gente resolveu isso? A gente montou uma equipe em BH. Então, a equipe de BH é a equipe de tecnologia de ponta do monitoramento para fazer todas essas evoluções. A equipe está aqui, porque não teve Cristo que fizesse o povo ficar lá. Gente, aqui em Brasília tem comissão, você para não, eu quero voltar para BH, eu quero voltar para BH. Falei, meu Deus, o que tem nessa terra? Então, vocês me contem, por favor, o que tem aqui, que o povo não sai daqui de jeito nenhum. Lá, a gente tinha um ônibus que chamava Transpão de Queijo. Ele saía sexta-feira de noite lá de Brasília e voltava segunda de manhã. Ninguém ficava em Brasília, ninguém. Mas, felizmente, a gente teve a brilhante ideia de abrir uma área aqui, que começou com 3 pessoas, agora tem umas 50. Oi? Reserva fracionária que tem circulações, podia ser mais específico? Você está falando de recurso de numerário, de dinheiro? Não, ele não regula isso. Não existe uma norma. Isso foi até uma coisa que, na época da crise, o pessoal dizia assim, mas o Banco Central não está dando crédito para a população. Gente, o Banco Central não pode mandar os bancos darem crédito ou deixarem de dar crédito. Tá? Ele pode, de alguma maneira, digamos, incentivar ou desincentivar, se existe a palavra. Não, compulsório é uma das maneiras. Tá? Uma coisa que é interessante é assim, existem medidas que nós chamamos de medidas econômicas, macroeconômicas, eu acho que é isso, e existem medidas macroprudenciais. Tá? Então, por exemplo, o compulsório ela é uma medida mais macroeconômica. Você não tem como regular, é como se fosse assim é uma coisa muito grande, muito pesada. As medidas macroprudenciais elas são mais cirúrgicas. Certo? E a gente viu que, em determinadas crises, você precisa das duas ou precisa de uma só, vai depender do caso. Cada caso é um caso. Então, o caso do dinheiro em circulação, o depósito compulsório é uma medida que é uma régua que pega todo mundo. Tá? Mas aí você entra no caso cirúrgico. Por exemplo, você diz assim, olha, se você conceder crédito para o setor tal da economia, você pode usar o dinheiro do compulsório. E aí você consegue dar uma direcionada para aquilo. Né? Só que você direciona. Quem decide se vai conceder o crédito ou não é o banco. Então, se o banco acha que vale a pena, tá? Porque se o Banco Central está mandando para lá, é porque aquele setor está ruim, está precisando. Né? Então, ele vai avaliar qual é o nível de risco daquilo ali para ele. E ele vai decidir se ele vai dar o crédito ou não. Lembra que eu falei para vocês do DPGE? Por que foi criado o DPGE? O que aconteceu na crise de 2007? Na crise de 2007, a gente já tinha aquele monitoramento de liquidez. Então, a gente já sabia que existiam alguns bancos pequenos que, se houvesse uma crise, isso antes da crise, aqueles bancos estavam ferrados porque o nível de liquidez dele era muito baixo. A gente falava, ninguém acreditava, ninguém entendia, ficava por isso mesmo. Aí, até porque não tinha nem como atuar. Sabe? Como é que você vai chegar? É o tal negócio da caixa preta. Como é que eu vou chegar lá para o banco e falar, seu nível de liquidez está baixo? O cara vai dizer, mas por quê? Porque tem um maluco lá no Banco Central que falou que está. Entendeu? O Nizam, não foi o Nizam, mas tem um maluco lá no Banco Central que falou que está. Então, precisa de ter o concreto para poder fazer isso. E aí, o que aconteceu? Veio a crise e o que aconteceu com os bancos? Ficaram ruins, quase quebraram. E
E aí precisava de fazer alguma medida para que esses bancos conseguissem liquidez, porque senão começava o problema do risco de contágio, que eu nem falei, pô, tem um banco quebrando, ai meu Deus, vou tirar meu dinheiro daquele banco que é parecido com ele, vou botar lá no Banco do Brasil. Aí tem aquele flight to quality, né? Você sai dos bancos que são parecidos e bota seu dinheiro no lugar onde você acha que é mais seguro. E aí quebra mesmo. O cara não tinha nada, estava super bem e quebrou porque você desconfiou dele, que é o risco de reputação. Então, olha só, tudo isso, numa crise, fica mais nervoso. E a falta de informação deixa a pessoa mais nervosa ainda. E aí, o que aconteceu? Esses bancos... Aí, o Banco Central, a ferramenta que ele tinha era macro, sei lá o quê, lá da economia, compulsório. Compulsório, e, olha, se você der crédito... Se você comprar a carteira de crédito dos bancos pequenos, você pode usar o dinheiro do compulsório. Só que você tem que botar uma régua. O banco pequeno era até tal. E tinha um infeliz de um banco que era bom e que estava nessa lista. O que aconteceu? Só comprava um crédito dele. Aí a gente baixou a régua. Aí o banco ia lá e comprava a melhor carteira do banco e deixava ele só com as porcarias. E pagava baratíssimo. Aí um dia eu fui a Belo Horizonte, estava aqui. E aí um banco virou para mim e disse assim, Paulo, vocês estão quebrando a gente, pelo amor de Deus. Olha só o que está acontecendo, eles estão levando a nossa melhor carteira por nada. Como é que a gente vai fazer? Eu cheguei, gente, vamos ter que arranjar outro jeito. Aí isso foi lá para a diretoria e aí criaram um mecanismo para que o próprio banco captasse no mercado, que ele não ficasse dependente do banco grande. E aí criou esse depósito a prazo com garantia especial do FGC. Entendeu? E aí eles ficou mais independente dessa venda de carteira para os bancos grandes. Então, eu já não me lembro mais da sua pergunta, mas essa que é a ideia do compulsório e de como atuar. Porque quando você chega numa crise, cada problema é diferente e cada um você tem que achar uma solução para aquele problema. E o que mais impressiona os diretores do Banco Central, quando eles tomam posse e começam a trabalhar lá, é que, quando a gente chega com problema, a gente chega com CNPJ dos problemas. Tá? E a gente chega com uma solução bem mais cirúrgica do que aquela que vai afetar muita gente que não tem nada a ver com a história. Porque a gente consegue, através de microdados, chegar num nível de detalhes bem mais próximo para fazer menos dano na hora de mitigar um problema. Tá legal? Mais alguma pergunta? Não? Não, está funcionando. Pessoal, bom dia. Acho que a maioria aqui já me conhece. Sou a professora Ana Carolina, atual coordenadora do curso de Controladoria e Finanças. E é uma alegria muito grande quando eu estava tentando marcar uma visita no Banco Central. Foi aí que me indicaram a Paula, me falaram do livro, da supervisão, etc. E nós temos ex-alunos aqui da casa que estão trabalhando no Banco Central aqui de BH. Ainda não viabilizamos a visita, mas viabilizamos a palestra e me surpreendeu positivamente. Obrigada. Foi melhor do que eu esperava, espero que vocês também. Né? A didática da Paula é incrível, né? Então eu estou tentando pegar umas aulas. Estou preocupada com a gravação. Gente, vocês façam edição, por favor, tá? Por favor, não vão me quebrar. Verdade. Porque, assim, nós tivemos várias palestras, uma melhor que a outra, né? Conteúdo, tudo, mas didática igual a dela, eu acho que tá para ver. Então, muito obrigada. E aí, o livro dela, você quer fazer a fazer um propagandazinho do livro? Bom, você está vendendo hoje? Eu estou vendendo. Esse livro, a ideia foi justamente escrever essa história, por vários motivos. Eu acho que o principal deles é para mostrar para o Brasil que o Brasil faz coisa legal, sabe? Que a gente é inovador, que a gente é capaz. Sabe? Eu acho que o meu objetivo de estar aqui é mostrar para vocês que são jovens o quanto vocês são capazes. Porque a gente era garoto assim. Tá? A gente chegou lá e tinha um computador bem porcaria para trabalhar. Tá? Esse sistema que eu falei, que calcula a liquidez... Cadê? Deixa eu mostrar ele aqui. Ó. Peraí, eu acho que... não, eu estou voltando. Peraí, está de cabeça para baixo. Esse sistema aqui, ó, isso daqui...
São os 14 bancos, tá? Esse aqui era o que eles precisavam de liquidez, e isso aqui era o que eles tinham. Aí, quando chegou na crise, começou a vender carteira, eles ficaram pior. Quando veio o FGC, olha o que aconteceu. Está vendo? Então, isso aqui a gente olhava todo dia e mostrava para o diretor. Tá? Tudo isso aqui são coisas que foram desenvolvidas por 2.551 pessoas que trabalharam na supervisão ao longo desses 25 anos. Então, mostrar essa história para vocês, e está contada do jeito que eu contei aqui. Tá? Eu entrevistei 66 pessoas, eu entrevistei 4 ex-presidentes, entrevistei 7 diretores e diretores, todos os chefes de departamento, colegas que fizeram acontecer. E depois eu juntei tudo isso e eu e o Juneu distribuímos essa história no livro. Então, o livro conta a história de uma maneira leve, que dá para entender. Não tem tanto economês ali dentro. E tem citações de todas essas pessoas que foram entrevistadas, contando o que elas acharam, as dificuldades que elas tinham, a raiva que eles estavam da gente. Sabe? É um livro verdadeiro. Tá? E o que eu mais gostei de todas essas entrevistas foi que todo mundo contou a mesma história. Não teve aquele negócio de um sujeito estar mentindo, vou puxar aqui para a minha sardinha. Não. Até as brigas a gente contou igual, sabe? Contou o que realmente aconteceu. Então, o que está aí é o que realmente aconteceu. Quando eu terminei esse livro, eu passei ele para o inglês. Eu falei, gente, supervisão é coisa que tem uma em cada país, né? Supervisão de banco. Então, não adianta nada fazer só para uma supervisão, vamos fazer para todas. O livro em inglês vai sair no final do mês na Amazon. Esse aí também já está na Amazon. Qual que é o valor dele? Na Amazon está 120, aqui eu estou vendendo a 96, que é o preço de lançamento. E tem e-book e tem físico. Né? Vocês trouxeram até maquininha. Ah, tem maquininha, está tudo pronto. Mas, enfim, então, isso daqui são as coisas que nós desenvolvemos. E a gente conta no livro como que elas foram desenvolvidas. Tá? Vocês não vão entrar em detalhe de métrica no livro. O objetivo não é esse. O objetivo é saber como que elas aconteceram, por que elas aconteceram, de onde vieram as ideias. Porque é isso que a gente passa. Isso que a gente passa é vocês acreditarem que isso é possível, vocês acreditarem que vocês vão muito mais além, porque vocês estão partindo de um nível bem mais alto do que o que nós partimos. Tá bom? E quem quiser amanhã lá, onde que é? No Banco Central. Olha, eu espero que vocês saibam onde é o Banco Central. A primeira vez que eu vim aqui em Belo Horizonte, eu peguei um táxi lá em Confins, falei assim, me leva no Banco Central. O moço falou, pois não, onde é? Eu falei, moço, o senhor que é daqui, né? E a gente ficou rodando a cidade até eu identificar o prédio. Então, assim, é um prédio parecido com esse aqui, tá? Que fica perto da Assembleia Legislativa. É perto da Assembleia Legislativa. Depois eu aprendi isso. Praça da Assembleia Legislativa. Precisa de inscrição? Não. Existe uma inscrição, porque, assim, para entrar no edifício, a pessoa tem que apresentar a carteira, o CPF, né? E apresentar um documento. Então, como pode ficar fila, eu vou até passar para você. Existe um formulário de inscrição que você já se inscreve. Mas como é amanhã, acho que nem dá tempo. Só chegar lá com o documento e falar, eu vim para o lançamento do livro da Paula do Juneu, e aí eles vão te dar um crachá e vocês vão subir. Às 5 horas, está marcado. A gente convidou o diretor Antero Meirelles, que foi o diretor que implementou um novo modelo de supervisão. Ele que aguentou toda a brigaiada da gente, tá? E que fez o povo trabalhar. Olha que curiosidade, ele era da área de administração. Ele foi o único diretor que nós tivemos que não veio da área de supervisão, e foi o que botou ordem na casa. Interessante isso, né? Gestão de pessoas. Total. Era o que a gente precisava. Então, ele foi convidado para estar lá com a gente amanhã. O Juneu vai estar lá também. Vocês vão ver que o Juneu é um gênio. Tá? Eu gosto muito de conversar, mas o Juneu é bom pra caramba de trabalho também. E aí, depois, a gente vai fazer uma sessão de autógrafos. Então, quem quiser o livro autografado por mim e pelo Juneu, pode levar lá amanhã, ou então ir lá amanhã comprar o livro. A gente vai vender lá também e vai vender aqui, se alguém quiser. Tá bom? E depois eu vou passar para vocês o link. Quem quiser assistir de novo, ou os colegas que não conseguiram assistir, tá? A palestra ficou gravada. Muito obrigada mais uma vez. Com edição.